Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Amadas irmãs presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Avanhandava, também você, querido irmão, querida irmã, que através do nosso canal no YouTube participará conosco deste momento de reflexão da Palavra de Deus, da liturgia da Palavra desta terça-feira, da 33ª semana do Tempo Comum, hoje, dia 19 de novembro, quando a Igreja celebra os santos mártires jesuítas que foram martirizados ali na região do Rio da Prata, São Roque Gonzales e seus companheiros, e também quando no calendário da família carmelitana nós celebramos a memória de São Rafael de Kalinowski, São Rafael de São José. E por graça, no calendário, estas duas memórias, elas se casam de maneira profunda. O beato Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, quando fala da vida de oração, ele diz algo muito bonito sobre o chamado dos discípulos. Quando, olhando ali, sobretudo no Evangelho segundo São Marcos, Jesus chama os que ele quis para, por primeiro, estarem com ele e depois serem enviados em missão. Beato Frei Maria Eugênio ensina: para que fossem perfeitos missionários, Cristo Jesus quis que fossem primeiro perfeitos contemplativos. Ou seja, sem a oração profunda, sem uma vida espiritual profunda e intensa, sem esse contato íntimo com Deus, através da liturgia e da oração pessoal, é impossível testemunhar a Cristo na missão e menos ainda no martírio. Ao unir estas duas memórias, um sacerdote carmelita descalço, São Rafael de Kalinowski, e ao unir esta memória dos santos mártires, São Roque Gonzales e seus companheiros jesuítas martirizados no Paraguai, nós compreendemos que, de fato, quando a vida interior, quando a vida de oração é bem cultivada, o testemunho da fé
e a perseguição do mundo por causa da fé são consequências. O martírio, como a forma máxima do testemunho, só é possível quando nós bem conhecemos aquele que nós anunciamos. Já Santo Agostinho recorda: o que faz um mártir não é a sua morte apenas, mas o que faz um mártir é justamente o motivo pelo qual ele vive e morre. E o motivo dos mártires não é outro a não ser Jesus Cristo e o amor à Santa Igreja. Os santos mártires que hoje a Igreja celebra morreram justamente buscando a conversão dos indígenas, conduzindo-os à verdadeira fé em Cristo Jesus, na Igreja que é una, santa, católica, apostólica romana. São Rafael de Kalinowski também viveu o martírio da alma. Não teve aí uma morte sangrenta e dolorosa como os santos mártires de hoje, mas o martírio da vida inteira, ou seja, o testemunho de alguém que, buscando a Deus de todo o coração, procurou com todas as suas forças conduzir os outros a essa união com Deus. E é claro, se nós não experimentamos Cristo por primeiro, nós não poderemos conduzir os outros a essa experiência de Cristo. Hoje, se nós olhamos as mídias, os meios de comunicação, quanta gente que vai falando sobre Jesus e às vezes fala heresias sem medida, conduz ao povo ao erro, porque vão pregando ao gosto dos ouvidos desta época e vão fazendo concessões e adaptações danosas à mensagem do Evangelho, à doutrina da Igreja. Vão falando muitas vezes de um Jesus que eles mesmos não experimentaram, que eles mesmos não experimentaram essa graça do encontro, ou seja, somente quem conhece o destino, somente quem conhece o caminho pode conduzir também os outros. Olha que bonito o Evangelho de hoje, quando nós encontramos Zaqueu. Zaqueu, que vivia uma vida torta de pecado, anão, porque era pequeno, não conseguia ver Jesus na multidão. Ele sobe, ele tem esse desejo de ver Jesus, ele deseja se encontrar com Jesus. E para surpresa nossa, e para surpresa de Zaqueu, Zaqueu não vê Jesus, Zaqueu é visto por Jesus. A iniciativa de se encontrar conosco é sempre de Deus. É Deus quem dá o primeiro passo. Basta a gente recordar o pecado de Adão e Eva, lá no início da Sagrada Escritura, quando depois do pecado eles se escondem, eles fogem de Deus. Quem é que dá o primeiro passo? É Deus. Diz o livro do Gênesis que na brisa da tarde Deus passeava pelo jardim à procura de Adão e perguntava: Adão, onde estás? Quando Caim mata Abel, qual é a pergunta de Deus a Caim? Onde está o teu irmão? É Deus quem busca, é Deus quem procura, é Deus quem dá esse primeiro passo. E por isso Jesus chama Zaqueu a sair das grandezas e procurar a Cristo no recolhimento da descida. Isso para nós é uma grande lição. Nesse mundo soberbo, vaidoso, arrogante, nessas espiritualidades esquisitas que vão surgindo daqui para ali, que mais se parece uma nirvana, que mais parece uma experiência de alucinação, onde parece que para experimentar a Deus é preciso ter grandes arrombos, êxtases, lágrimas, arrepios. Jesus chama Zaqueu para a intimidade e diz assim: Zaqueu, desce, porque na intimidade do teu lar
É na intimidade da tua casa que eu desejo fazer a obra da salvação. Ou seja, Cristo Jesus nos convida a esse recolhimento. Cristo Jesus nos convida, através da liturgia, sobretudo a Eucaristia, a meditação da palavra de Deus, a adoração, a oração pessoal. Cristo Jesus nos convida a entrar nessa intimidade, que casa muito bem com o chamado à conversão da primeira leitura de hoje do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu quero entrar. E Cristo Jesus segue batendo a porta dura do nosso coração. Reconheça em nós coisas boas, como reconheceu nas igrejas que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, do livro do Apocalipse. Mas mesmo reconhecendo coisas boas, por amor nos convida à conversão. Sobretudo a sairmos desta mornidão da fé. Essa mornidão da fé que faz com que a gente leve uma fé tão baixa, tão medíocre, que a gente se conforma com o mínimo necessário. Os mártires não se conformaram com o mínimo necessário, derramaram sangue. São Rafael de Kalinowski não se resumiu e nem se contentou por apenas ser um bom padre. Não, como bom padre quis também ser um bom missionário como carmelita para conduzir as pessoas à união com Deus. Cada um no seu tempo, cada um com os seus limites, mas deram tudo. Diferente de nós, que quando às vezes damos a Deus meia hora por dia, já achamos que fizemos grande favor a Deus. Que tristeza! Quando vamos à missa apenas no domingo para cumprir o preceito, achamos que somos um cristão ótimo. Meu Deus, a que ponto nós chegamos? Diante de um Cristo que na cruz e no altar da Eucaristia se dá por inteiro, a gente dá uma migalha e diz a ele: se dê por satisfeito. Peçamos hoje que esse Cristo Jesus, que enxergou Zaqueu e o convidou à intimidade para a conversão, esse mesmo Cristo Jesus que vai batendo a porta e nos chamando ao esforço da conversão, que ele nessa Eucaristia, nesse dia, também nos encontre, nos enxergue, nos dê a graça de também enxergá-lo, para que assim como na vida de Zaqueu, hoje a salvação também aconteça na nossa casa. Que Nossa Senhora, Mãe e Rainha dos Carmelitas, Rainha e sustento dos mártires, interceda por todos nós, para que, a exemplo de São Rafael, a exemplo dos santos mártires que hoje nós celebramos, nós possamos, como fruto de uma oração viva, dar ao mundo o testemunho da nossa fé em Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém.